Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, eu gostaria hoje de fazer uma análise sobre o que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa de São Paulo e que já era previsível, de que o governo Tarcísio ia conseguir privatizar a Sabesp, né? Inclusive saiu de capa tanto no Jornal Estado de São Paulo quanto na Folha de São Paulo, né? Dizendo que ele teve maioria dos votos e a oposição acabou saindo antes mesmo da votação porque teve uma confusão e assim por diante, ok? Agora, isso tudo é previsível. Será que a oposição achava que não ia passar? Vamos ser honestos, né? É só saber contar, e aí você ia saber o número de deputados que iam votar nessa proposta do Tarcísio. Então, se a oposição acha que consegue derrubar isso dentro de um parlamento, ela primeiro precisa aprender a contar. Então, ela vai lá e conta quantos deputados têm a favor dela e quantos deputados são contra. E quando ela contou, pronto, ela já sabe. Nem precisa ir. Fica em casa dormindo, porque ir lá só vai o quê? Consolidar a proposta do Tarcísio. Ok? Aí teve uma confusão, que também era previsível, porque se você vai lá fazer uma coisa contra o Tarcísio, ele usa a polícia contra você. É óbvio, né? Você está achando que a polícia ia dar flores para os manifestantes. Também é algo previsível. Agora, o que necessariamente me parece que não é previsível para a esquerda é saber diferenciar direito de serviço. Parece que a esquerda entra numa política neoliberal, né? De achar que direito de serviço é a mesma coisa. Então ela não se preocupa em compreender que a privatização da Sabesp, para a pessoa, às vezes, que está pagando, não vai mudar muita coisa. Você fala, mas ela vai pagar mais. Mas se na cabeça dela ela tiver um serviço melhor, ela até acha que pagar mais vale a pena. Ok? Então ela vai reclamar, mas se ela fala, mas agora está melhor a situação. Agora, o que será que nós poderíamos, enquanto anarquistas, pensar com relação a tudo isso? Já que não entramos no parlamento, e porque também vemos que o parlamento apenas consolida essas políticas, não tem muita força, né? No plano federal, o governo Lula, para tentar fazer alguma coisa, se aliou com Deus e o diabo, então ele vai ter grande dificuldade para colocar as pautas deles, né? Pautas do governo do PT, visto que já desde a primeira aliança ele já fez com o Alckmin, né? Então daí já dá para perceber que não ia aprofundar muito as chamadas políticas de esquerda. Mas voltando aqui à Assembleia Legislativa, né? Então a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é: direito e serviço é a mesma coisa? Para o neoliberal é. Tanto que você pegar a fala do Tarcísio, em vários momentos, né, entrevistas, inclusive eu coloquei aqui, com o Datena, ele fala de serviços de transporte, ele entende como serviço. Mas aí eu pergunto para vocês: a Sabesp é um serviço ou é um direito? Beber água é um serviço ou um direito? Tomar banho é um serviço ou é um direito? E aí vão pegar luz. Ter acesso à luz é um serviço ou um direito? Será que a pessoa consegue ficar quantos meses com a luz apagada na casa dela? Isso é um direito ou um serviço? E aí vamos fazer uma comparação. Academia de ginástica é um direito ou um serviço? Será que para fazer exercício você precisa estar dentro de uma academia ou você consegue fazer exercício fora de uma academia? Então eu acho que a esquerda tem que entender que serviço e direito são coisas diferentes. Então, por exemplo, tomar banho, tomar água, ter acesso à água potável, ter acesso à rede de esgoto, não é ter um serviço, é ter um direito. Galera, peraí. Você quer então que a pessoa não tome banho, não tome água, a pessoa então tenha águas podres na casa dela, fossa e assim por diante? Não estou entendendo. Isso não é um serviço, é um direito da pessoa. Você não pode chegar para a pessoa e falar, já que você não paga, você não vai ter mais isso. Isso é um direito dela. É um direito para ela sobreviver. Ok? Aí você fala, e a academia? A pessoa pode correr na rua, ela pode fazer exercícios nas ruas, ela pode, sei lá, fazer. Tem até praças que tem aqueles instrumentos de musculação na rua. Mas se ela quiser algo, né, mais direcionado, com um professor, ela paga um serviço. Você tá entendendo? Mas ela tem esse direito de fazer na rua, ela não precisa fazer numa academia. Agora, por exemplo, comer. É um direito ou um serviço?
Para o neoliberal é um serviço, a pessoa comer. Mas peraí, se a pessoa não come, ela morre de fome. Então não é um serviço, é um direito. Então, ter, por exemplo, aqueles restaurantes gratuitos, deveriam ser gratuitos os restaurantes. É o mínimo. Cara, se tem um monte de gente que passa fome. Aí você vai fazer o quê? Restaurante para a pessoa comer. Porque senão é um serviço para a pessoa, é um direito dela. Isso é a primeira coisa que a esquerda tem que entender, que direito e serviço não são as mesmas coisas. E os neoliberais, eles juntam tudo e confundem. Parece que uma parte da esquerda brasileira também confunde o que é direito e o que é serviço. Ok? Eu, enquanto anarquista, é muito claro na minha cabeça o que é direito e o que é serviço. Né? Então, essa é a primeira coisa para a gente pensar. E segundo, os direitos devem ser como? Devem ser gratuitos. Porque se você não tiver comida, você morre de fome. Se você não tiver água, você morre de sede. Então você tem que ter isso. Isso é um direito seu, para sua sobrevivência. Então isso não tem que ser pago, tem que ser gratuito. Então, restaurantes gratuitos tem que ser uma coisa basicamente normal na sociedade. Que as pessoas têm direitos de comer. Galera, peraí, meu. Você não pode comer, você vai passar fome. Então, o mínimo que o Estado tem que fazer é uma política pública com restaurantes gratuitos. É o mínimo para as pessoas comerem gratuitamente e não passarem fome. E acesso à água também é um direito da pessoa, não é um serviço. Ela precisa tomar água, ela precisa tomar banho, está entendendo? Ela não pode, por exemplo, ter esgoto a céu aberto, que ela fica doente. É um direito da pessoa isso, não um serviço. Por isso, como direito, tem que ser gratuito. E assim por diante. Então, direitos têm que ser gratuitos, mesmo na sociedade capitalista. E essa é a luta que os anarquistas, e eu acho principalmente essa esquerda que está no parlamento, tinha que ter. Saber que direito é uma coisa, serviço é outra. Serviço é uma coisa que você pode ter além daquilo que você precisa. É um serviço. Por exemplo, você fala, Mir, o cara ter ônibus gratuito, metrô gratuito, é um direito ou um serviço? É um direito. Ah, mas o cara não pode ir a pé? Sim, é o cara vai andar a pé 30 quilômetros da casa dele todo dia. Ele demora, sabe quantos horas para chegar lá no trabalho e voltar 30 quilômetros todo dia? É um direito dele. É um direito da pessoa se deslocar. Ela tem esse direito de ir e vir. Não tem a Constituição o direito de ir e vir? Como é que ela vai fazer isso? Ela precisa de algum instrumento para fazer isso. Se ela não tem carro, então ela tem que ter o direito. Então não é um serviço. Serviço é se ela pode fazer isso e quer algo a mais. Aí ela tem um serviço. Tudo bem, no capitalismo ela paga. Mas você não pode transformar direitos em serviços. E direitos tem todos eles que têm que ser gratuitos. Por quê? Porque sem esses direitos, as pessoas não se locomovem, elas não comem, elas não bebem água. Logo, elas não sobrevivem. Entendem? Que é essa a pauta que tem que ter. Se não, pessoal, pagar água para pessoa, às vezes, tanto faz se é privado ou público, ou estatal, né? Público não, estatal. Por quê? Para ela não muda nada. Você tá entendendo? Agora, fala para ela que você vai ter água gratuita. Fala agora que você vai ter restaurantes gratuitos. Fala que você vai ter transporte gratuito. Aí eu quero ver se ela vai continuar aprovando privatizações com o risco de ter que pagar. Então é isso que eu queria discutir um pouco aí, pensando nessas relações aí entre direitos e serviços, numa perspectiva anarquista, né? E aí, pensando o que aconteceu ontem na Assembleia. Um abraço a todos e todas.